Finalmente, para fazermos essa colisão de tiro com objetos ser mais interessante, vamos ter que usar algum recurso gráfico mais legal e, neste caso, vamos adotar um sistema de partículas para fazer uma explosão. Bom, sistema de partículas, lembrem que eu falei que havia basicamente o motor de física o tempo todo fazia duas tarefas mais importantes, que era o rigid bodies e as tarefas de colisão. São, digamos assim, as funções mais convencionais mesmo do motor de física. Mas outra função, outra forma da gente também usar a física nos jogos é através do sistema de partículas, para podermos criar certas geometrias e certas simulações que não podem ser detalhadas corretamente através de geometria. Bem, o sistema de partículas basicamente tem uma física própria, mas não ela é até bastante simplificada, onde basicamente nós vamos ter um emissor que vai criar partículas, colocar partículas na cena a uma determinada taxa de criação de partículas por segundo, por exemplo. Então, a cada tanto ele vai colocar novas partículas. Essas partículas têm uma propriedade importante. Elas não têm geometria. Elas basicamente são um ponto, uma partícula, um ponto sem geometria, sem dimensão, sem nada. Cada uma dessas partículas, ao ser criada, vai ter uma série de atributos de forças, por exemplo. Então, ela vai ter uma força de impulso, uma força de gravidade, uma força de atração por algum outro tipo de objeto. E a cada instante o motor de física vai calcular a resultante de forças que atuam sobre uma determinada partícula e atualizar o movimento dessa partícula em função disso aí. Quando uma partícula é criada, ela pode ter já uma série de vetores instantaneamente associados a ele no momento de criação. E a partir daí esses vetores podem variar de acordo com a configuração do cenário, do ambiente, das coisas que estão ao redor dele, e fazer com que essa resultante de força vá variando, vá sendo alterada. Essa partícula ela não é visível do jeito que a gente falou. É um ponto, então não tem como ver. Não é nem um pixel, na verdade é um ponto matemático mesmo. Então, nós vamos colocar sobre essa partícula algum sprite, ou podemos até colocar uma geometria também, muito embora isso seja pesado em alguns casos, já que nós podemos ter aí centenas ou milhares de partículas sendo geradas. E esse sprite vai ser colocado no lugar desse ponto. Esse sprite pode ser gerado também proceduralmente, por exemplo, ou pode ser um sprite desenhado, ou uma coleção de sprites que randomicamente a gente vai pegando. Ou até mesmo podemos desenhar um ponto colorido aqui. E essa partícula tem um tempo de vida. Essa vida, normalmente uma partícula vai ter um final de vida, senão a gente teria também rapidamente estouraria aí a memória, porque teriam em alguns segundos aí de execução vários milhões de partículas na memória. Então, ao longo dessa vida da partícula, a gente pode ir dizendo o que acontece com ela. Então, aqui ela vai ter uma coloração vermelha, aqui ela vai passar a ter uma coloração amarela, aqui ela vai ter uma coloração cinza, ou qualquer coisa do tipo. E a gente pode fazer gradações também nessas mudanças. Ou podemos dizer aqui ele tem um sprite, aqui ele vai ter outro sprite, aqui ele vai ter outro sprite. Então, os editores de partículas basicamente vão dizer como esse emissor se comporta, ou seja, qual é a taxa de emissão de partículas por segundo, como são essas partículas. A gente pode, inclusive, gerar mais do que um tipo de partícula, podem ser gerados 2, 3 tipos de partículas diferentes. E também nós vamos programar nos editores de partículas, nós vamos programar como é a vida da partícula, enfim, do início ao fim, o que vai acontecer, como ela é quando nasce e como ela vai mudando ao longo de sua porcentagem de vida. Basicamente, o sistema de partículas consiste nisso, e através das partículas, efetivamente, nós vamos poder criar elementos bem interessantes. Bom,
não vamos ter tempo nesse curso de ver em detalhes como trabalhar com editores de partículas do Unity, que é bastante poderoso. Eu coloquei aqui um tutorial, um link de um tutorial que é bastante, já é um pouquinho antigo, mas assim, ele é bem didático e ainda serve, embora o Unity já fez várias mudanças na interface, mas ele conceitualmente ainda serve e explica direitinho como trabalhar com partículas com Unity. Mas se vocês quiserem encontrar outro tutorial, outra aula sobre partículas no Unity, fiquem à vontade, mas vocês vão ter agora a tarefa de aprender a usar o editor de partículas por conta própria. Vejam que o Unity aqui dentro de GameObjects, ele vai ter um item chamado Efeitos, e aqui em Efeitos nós temos Particle System, aqui ele já criou um GameObject, que é um Particle System, Default. Veja que ele está colocando aqui uns spritezinhos de bolinhas aqui coloridas. Temos aqui todos aqueles atributos que nós falamos, a duração de vida, quanto dura uma partícula. Aqui, por exemplo, colocamos uma vida menor para ele. Como é o formato dessa partícula, a gente pode escolher aqui a textura, o sprite que está no lugar da partícula. Como é a emissão dessa partícula, várias propriedades, aqui o rate, então aqui estou colocando 100 partículas por segundo, 1000, aqui já ficou até sobre, enfim, uma partícula por segundo. E quem tiver também interesse ao invés de usar um tutorial e na própria documentação aí do Particle System do Unity, fique à vontade. Nós vamos agora usar uma explosão. Só que, como eu não tenho muito tempo aqui, então com um pouco de preguiça, vamos na Asset Store. E lá na Asset Store, vamos procurar algum sistema de partículas disponível. E, na verdade, até vou pegar algum sistema de explosões aqui. Tem uns bacanas aqui, até tem explosão awesome, mas esse aqui custa $15, esse é bem bacana. Vamos ordenar por preço, para que eu consiga ter um de graça aqui. Eu vou baixar, acho que eu vou baixar, está bonitinho, pirotécnico. Vamos baixar esse pacote 3 aqui. Na verdade, aquele estava muito ruim, deu um monte de bug. Eu peguei esse outro FX Explosion Pack, está mais interessante. Trouxe ele para cá. Tá aqui o pacote, os assets de explosão. Vejam que aqui dentro nós temos vários GameObjects que já são explosões prontas. Bom, o que nós vamos fazer é agora bastante simples. Quando a gente tiver a colisão do tiro com este objeto, na verdade vocês vejam que eu mudei aqui, simplifiquei a minha cena, eu vou destruir esse objeto através da mensagem acertou, mas eu também vou instanciar um novo GameObject, colocar um novo GameObject que nada mais é do que um GameObject de explosão na cena. Bom, então agora não tem muito mistério. Na verdade, a gente poderia criar essa explosão a partir do tiro, a gente também poderia pedir para o objeto que morreu criar essa explosão. Na verdade, até talvez tenha mais a ver realmente criar num objeto que morreu, porque ele é dono da explosão. Mas, tanto faz. Vamos fazer aqui no Collision Enter mesmo. E aí, o que vamos fazer? Quando houver a colisão, nós vamos criar um novo GameObject. Então, nós vamos usar aquele Instantiate, que nós já apresentamos quando fizemos o tiro. Vamos instanciar um GameObject que vamos chamar de explosão. E vamos colocá-lo na Collision Transform Position e com orientação de Collision Transform Rotation, ou seja, com o objeto que foi colidido. A posição e a orientação do objeto que foi colidido. E aqui nós vamos colocar público, para a gente poder escolher qual vai ser o GameObject que vai ser criado. Vai ser uma variável do tipo GameObject, certo? E nós não vamos inicializar aqui, vamos deixar aqui, Explosion, GameObject,
explosion. E o explosion vai ser... Ah, não, perdão. Explosion. Então, vou botar igual aqui. Explosion. Certo? Salvamos isso aqui. E agora... Ah, sim. Lá nos tiros eu acabei já tirando no destrutível, porque não faz... deixei um tiro só para destruir o objeto. Tá? Se a gente quisesse deixar vários tiros, então eu teria que colocar obrigatoriamente aqui mesmo a instanciação, porque senão cada vez que ele acerta explode, mas ele só deveria explodir quando realmente ele sumisse. Bom, então vamos vir aqui. E agora, não podemos esquecer que o detentor da explosão, do comportamento da criação da explosão, é o projétil. Então a gente agora, quando escolher aqui o projétil, temos o script dele LiveShoot, e agora temos esse atributo explosion, que é um GameObject. Tem que ser um GameObject. Se a gente clicar aqui, ele vai abrir todos os GameObjects que eu tenho à minha disposição e que eu posso eventualmente colocar aí. Vamos colocar o Explosion 3. Sei lá como é que ele é, mas vamos ver. Então, está aqui agora. Esse é o objeto que é instanciado quando a gente executar o Collider lá. Vamos ver. Então, aí está. Uma explosão bonitinha. Muito bem. Então, com isso encerramos esse ciclo. Eu vejo que agora nós temos um First Person Shooter bem completo, que tem bastantes funcionalidades, podemos ter explosões e tudo mais. Eu acabei escolhendo de colocar a explosão do tiro aqui no LiveShoot, porque eu posso controlar o tiro, as propriedades do tiro a partir dos próprios scripts que vão estar associados ao first person, ao controller, ao player controller. Então, eu poderia colocar aquela explosão nesse GameObject aqui, mas em última, porque teria mais a ver mesmo ele ser dono dessa explosão, mas pode ser que quando eu esteja exportando esse player para outro jogo, para outra cena, eu queira carregar junto com ele as explosões que os tiros deles provocam. E aí fica um pouquinho menos confuso eu ter que ficar pensando na explosão de acordo com o GameObject. Bem, uma tarefa agora. Vou passar a última aula é a tarefa que vocês vão ter que implementar.